Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como já mencionado anteriormente, no último domingo, quem esteve aqui, nós fizemos a leitura de Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 9, onde aparece o primeiro cântico do servo. Hoje, em Isaías 49, 1 a 7, nós temos o segundo cântico do servo. Eu tinha mencionado também no domingo passado que são 4, tem mais 2 cânticos do servo. Mas afinal, quem é este servo do Senhor? Qual é a missão deste servo? No versículo 3 aqui do capítulo 49, o Senhor Deus, por intermédio do profeta Isaías, ele diz: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. E esse versículo ele dá a entender que o servo seria o próprio povo de Israel. E a religião judaica ainda hoje entende que de fato o servo do Senhor seria o próprio povo. Porém, isso não é possível por alguns motivos. E o primeiro deles é o próprio texto, a gramática. Porque os versículos anteriores, tanto esse versículo 13 e também os versículos anteriores, eles mostram que é um indivíduo, não é um grupo, não é um coletivo. Isso fica evidente quando o próprio servo ele diz: o Senhor me chamou, fez menção do meu nome, fez a minha boca, fez de mim uma flecha polida, me guardou. Vejam que o servo ele fala em primeira pessoa, está no singular. Além disso, também lá no capítulo 42, versículos 18 a 20, logo depois do primeiro cântico do servo, o povo de Israel é chamado de servo cego e surdo, que vê muitas coisas, mas não as observa, que tem os ouvidos abertos, mas nada ouve. Assim, logo de início, nós já podemos eliminar o povo de Israel como um possível candidato a servo do Senhor. Outra possibilidade seria o rei Sírio, rei da Pérsia, que é mencionado um pouco antes no capítulo 45, onde está escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Ciro, rei da Pérsia, ele derrotou os babilônios, o reino da Babilônia, no período em que os judeus estavam lá exilados. E 1 ano depois de destruir a Babilônia, ele permitiu que os primeiros judeus voltassem do exílio. E por meio disso, Deus cumpriu a sua promessa de que ele preservaria um remanescente. De que 70 anos depois do exílio, 70 anos em exílio, Deus permitiria que o seu povo pudesse retornar a Jerusalém. Contudo, Ciro, ele não pode ser o servo do Senhor. Primeiro porque ele não tinha parentesco algum com o povo de Israel. E o servo do Senhor seria alguém do povo. Ciro não era do povo de Israel. E é bem provável que ele nem sequer temia e cria no Deus verdadeiro. Outra possibilidade ainda seria o profeta Jeremias. E a respeito deste profeta, o próprio Deus diz, conforme registrado lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Percebam que há até uma semelhança com o que é dito aqui no capítulo 49. Mas o que segue, todo o contexto, todas as palavras, tudo que é descrito no capítulo 49, não é viável, se torna inviável que Jeremias seja o servo do Senhor, pois profeta algum poderia de fato restaurar as tribos de Jacó, trazer de volta o remanescente de Israel, tampouco ser uma luz para os gentios e levar a salvação até os confins da terra. A função dos profetas era anunciar todas estas bênçãos de Deus, não propriamente realizá-las, torná-las uma realidade. Poderíamos ainda supor que Isaías seja esse servo do Senhor, afinal ele é o autor do livro e ele fala em primeira pessoa. Mas a Isaías se aplica a mesma regra que nós aplicamos a Jeremias.
Isaías, como um profeta fiel e consagrado, ele foi apenas um porta-voz, um mensageiro das bênçãos de Deus. Quem é afinal então este servo do Senhor? O nosso texto ele nos dá pistas bem claras. O texto diz que Deus chamou este servo desde o ventre de sua mãe. Este servo glorifica a Deus, é aquele que restaura o povo de Israel, que leva a salvação até os confins da terra. Ele é o Redentor, o Santo de Israel, aquele a quem Deus escolheu para salvar o seu povo. A quem será que se referem essas palavras? Quem será que se encaixa nessa descrição? Este servo, ele já havia sido prometido muito antes a Adão e Eva, logo após a queda em pecado. É o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. Deus então formou um povo unicamente para que essa promessa pudesse ser cumprida. Abraão, Isaac e Jacó são a origem desse povo, conhecidos como os patriarcas. Eles receberam de Deus a reafirmação dessa promessa. Por meio da descendência deles, todos os povos do mundo seriam abençoados. Também a Davi foi reafirmada essa promessa na qual ele creu e o que ele testemunhou em diversos salmos. Isaías e muitos outros profetas ao longo do Antigo Testamento profetizaram o cumprimento dessa promessa, até que finalmente ela se cumpriu. O servo do Senhor assumiu a forma humana. O servo do Senhor se tornou carne da nossa carne. Sim, o servo do Senhor é o Filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Qual é, afinal, a missão deste servo do Senhor? A principal missão do servo é realizar perfeitamente aquilo que o povo de Israel foi incapaz de fazer. Israel deveria ser o meio pelo qual as nações pudessem chegar até Deus. Mas o povo não foi capaz de cumprir essa missão. No capítulo 42, versículos 18 e 19, Deus, por meio do profeta Isaías, diz: escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como meu servo? Ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, ou tão cego como o servo do Senhor? Percebam que aqui também se faz menção do servo. Mas este servo é surdo, ele é cego. É um servo rebelde, um servo desobediente, bem diferente do servo que é apresentado no início do capítulo 42 e aqui no capítulo 49. Como poderia, afinal, uma nação que não conseguia achar o seu próprio caminho para Deus, mostrar esse caminho para outras nações? E é esse o dilema que o servo do Senhor tinha para resolver. Mesmo com o fracasso do povo em cumprir a missão que lhe foi confiada, Deus não os elimina, mas em seu profundo amor, em sua misericórdia, Ele providencia outro meio pelo qual essa missão pudesse ser cumprida. É então que entra em cena o servo por excelência, o Israel perfeito e ideal, o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo é o povo de Israel resumido a uma só pessoa, que cumpre perfeitamente a sua missão, tornando-se o único meio pelo qual o mundo pode chegar até Deus. Ou melhor, tornando-se o único meio pelo qual o próprio Deus vai ao encontro da humanidade. Vem ao encontro de cada um de nós, esbanjando amor, graça e perdão a todos aqueles que em fé sincera o recebem. Jesus Cristo é o servo que foi enviado por Deus para salvar o seu povo dos pecados deles. Como lembra o anjo a José no dia da anunciação do nascimento de Cristo. Mas salvar apenas o seu povo não era o suficiente. Deus tinha planejado algo a mais para ele. Por isso também fez com que o seu servo fosse luz para os gentios e levasse a salvação para todos os povos da terra. E essa promessa, ela se cumpriu na visita dos magos, que foram os primeiros não-judeus a adorarem o Salvador da humanidade.
Essa promessa se cumpre ainda em cada um de nós nos dias de hoje. Nós que fomos levados à fé em Jesus Cristo, reunidos assim ao povo de Deus. A trajetória terrena do servo, ela não foi triunfante e gloriosa. Ela foi sofrida, ela foi dolorosa. Assim indica o quarto cântico do servo, registrado no capítulo 53 de Isaías, uma profecia que se cumpre na semana da paixão. O servo do Senhor, lembra o apóstolo Paulo, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a nós, seres humanos, foi reconhecido em figura humana, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O servo do Senhor sofreu angústias infernais no jardim do Getsemane, a ponto de suar gotas de sangue, um pouco antes de ser preso e condenado à morte. O servo do Senhor foi completamente abandonado no alto de uma cruz pelo seu próprio Pai, o que o levou a exclamar: meu Deus, por que me abandonaste? Mas o seu abandono representa a nossa filiação a Deus, a nossa adoção como filhos. E essa era a missão do servo. Foi para isso que ele veio. Foi assim que ele pôde restaurar as tribos de Jacó, salvar o seu povo dos pecados deles, tornar-se uma luz para os gentios e levar a salvação até os confins da terra. Tudo que o servo do Senhor suportou foi em lugar do seu amado povo de Israel, para que por meio da fé na promessa que tinha sido feita lá no passado, eles não sofressem as consequências eternas da desobediência deles, da incapacidade deles de cumprir para com a missão que Deus lhes tinha confiado. Tudo que o servo do Senhor suportou foi também em lugar de cada um de nós, sim, em meu e em seu lugar. Porque assim como o povo de Israel, também nós igualmente somos desobedientes, falhamos em nossa missão que Deus também nos confiou, de testemunharmos o Evangelho a todas as pessoas. Mas o servo, ele cumpre perfeitamente a missão em nosso lugar. E não apenas isso, ele sofre também o castigo que nós merecíamos por nossa negligência, por nossa desobediência. E pela fé nele, somente pela fé nele, nós temos o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a paz com Deus. E assim mesmo com nossas imperfeições, somos livrados da condenação eterna e reunidos ao santo povo de Deus, que hoje é a sua amada igreja. Os meios pelos quais Deus ainda hoje reúne a cada um de nós ao seu santo povo são a palavra, o batismo e a santa ceia. São esses meios que Deus usa ainda hoje para nos manter, para nos unir ao seu povo. E isso é oferecido aqui, semana após semana, na casa de Deus. Busquemos sempre esses meios, continuamente, para que assim sejamos capacitados pelo Espírito Santo a sermos menos falhos, menos relapsos na missão que Deus também nos confiou. Mas acima de tudo, para que sempre de novo tenhamos o gracioso perdão, todas as vezes que falharmos e pecarmos. Que assim Deus nos conceda, em nome do próprio Jesus Cristo, o servo do Senhor, o nosso Salvador. Amém.